Você sabia que a maior traição de todos os tempos não foi cometida por um inimigo distante, mas por alguém que estava ao lado de Jesus, partilhando da mesma mesa? Imagine o impacto emocional de estar tão perto do amor e da verdade, e ainda, assim, escolher o caminho da traição. O que faria você, em um momento de fraqueza, trair a confiança de alguém que deu sua vida por você? Neste vídeo, vamos desvendar os motivos que levaram Judas, um dos discípulos mais próximos de Jesus, a tomar uma decisão que mudaria a história para sempre. Não é apenas sobre as 30 moedas de prata. O que estava realmente por trás dessa traição? Prepare-se para uma jornada de revelações e surpresas. E antes de começarmos, curta este vídeo e inscreva-se no canal para não perder a próxima história reveladora. Judas, ao lado dos outros 12, foi escolhido por Jesus para fazer parte do círculo mais íntimo de discípulos. Ele não era diferente dos outros homens que seguiam o Mestre, aparentemente devoto, pronto para aprender e ajudar na missão divina. Seu nome se tornou um símbolo de traição, mas antes disso, ele era apenas um dos apóstolos que caminhava lado a lado com Jesus. Porém, já havia algo dentro dele que, silenciosamente, o distanciava do verdadeiro propósito. Naqueles dias, todos os discípulos tinham um papel a cumprir, e Judas estava ali, representando a figura do tesoureiro do grupo. Ele lidava com o dinheiro, uma responsabilidade aparentemente nobre, mas, como veremos, a relação de Judas com as finanças estava longe de ser saudável. O simples fato de ele ser escolhido para essa tarefa demonstra a confiança que Jesus depositava nele, uma confiança que mais tarde seria profundamente traída. Mas por que Judas? A escolha de Jesus sempre foi um mistério para muitos. Ele sabia das fraquezas e dos pontos de falha dos seus discípulos. Mas Judas foi escolhido de forma específica para um propósito maior, mesmo que esse propósito estivesse envolto em traição. Aquele que mais tarde entregaria Jesus estava ali entre os outros com uma missão silenciosa. O que seria capaz de mudar o coração de alguém tão próximo de Jesus? E mesmo diante de tanto privilégio, algo estava errado dentro de Judas. À medida que a história de sua vida se desenrola, uma dúvida começa a surgir. Seria Judas realmente um vilão? Ou ele era apenas uma peça fundamental para que a história de Jesus se cumprisse? A questão permanece, e isso nos leva a explorar a verdadeira natureza de sua escolha e os sinais que ele demonstrou de que algo em seu interior não estava bem. À medida que os dias passavam, algo dentro de Judas começava a mudar. Sua relação com o dinheiro parecia ser mais do que uma simples necessidade prática. Ela estava ligada a algo mais profundo, uma obsessão, talvez. A Bíblia fala que ele roubava da bolsa onde o dinheiro era guardado, e isso já revela um traço importante de seu caráter. Mesmo caminhando ao lado de Jesus, o desejo pelo lucro, pela riqueza e pelo poder começou a tomar forma em seu coração. Imagine a cena: um homem, escolhido por Jesus, lidando com recursos destinados à missão divina, mas ao mesmo tempo alimentando desejos egoístas e materialistas. Judas não era um santo perfeito, mas sim alguém com falhas e tentações, como todos nós. Isso nos mostra que, por mais perto que possamos estar de algo grandioso, nossa natureza humana ainda pode nos desviar do caminho certo, especialmente quando a ganância começa a cegar nossa visão. Judas, com seu comportamento cada vez mais distante da missão divina, encontrou uma oportunidade quando os sacerdotes começaram a oferecer-lhe 30 moedas de prata. Para ele, aquele era o preço da traição, o preço do seu silêncio. O que a princípio poderia parecer um simples ato de vingança ou desilusão, rapidamente se transformou em algo muito mais profundo. A tentação do dinheiro, que Judas já havia deixado crescer dentro de si, o levou a tomar uma decisão irreversível. Essa escolha
movida pela ambição e pelo desejo de riqueza, nos faz refletir sobre o que nos impulsiona a tomar certas decisões. Quantas vezes somos tentados por algo tão atraente, mas que nos desvia do nosso verdadeiro propósito? A ambição de Judas não só o afastou de Jesus, mas o empurrou para um abismo sem retorno. E essa jornada o levaria a um caminho fatal, um caminho que ele mesmo não poderia mais voltar. A última ceia foi um momento de profunda intensidade emocional, onde Jesus reuniu seus discípulos para compartilhar um último momento com eles. Foi nesse ambiente de comunhão e amor fraterno que Jesus revelou, de maneira tranquila, que um entre eles o trairia. A revelação caiu sobre os discípulos como um peso de perplexidade. Ninguém queria acreditar que um dos seus poderia cometer uma traição tão cruel. No entanto, Jesus já sabia o que estava por vir. Ele não se deixou surpreender. Judas, ainda ali à mesa, não conseguiu esconder sua presença. Quando Jesus entregou o pedaço de pão para Judas, um gesto de revelação silenciosa, a tensão era palpável. A traidora traição de Judas estava prestes a acontecer. Mas o mestre não o julgou naquele momento. Ele não gritou, não se desesperou. Apenas aceitou o que estava por vir. Esse ato de paz diante da traição é algo que mais tarde muitos de nós tentamos entender. Como é possível agir com calma quando o mundo ao redor está prestes a desabar? A traição de Judas, que havia sido tão bem planejada, tornou-se mais visível quando Jesus disse: "O que tens a fazer, faze-o depressa." Essas palavras ecoaram nos corações dos discípulos, e a verdade veio à tona. Mas ainda assim, muitos ficaram confusos, não entendendo o que realmente estava acontecendo. Judas, como um espectador que se tornou protagonista, já estava preparado para agir. Ele sabia que a última ceia seria o momento de sua decisão final, e não demorou a se levantar e sair para cumprir sua missão. Aqui, Judas nos ensina uma lição profunda sobre as escolhas que fazemos e os momentos em que a verdade se revela. Às vezes, em nossa vida, estamos tão envolvidos em nossas próprias convicções e decisões que não enxergamos as consequências até que seja tarde demais. Mas Jesus, naquele momento, já sabia que a traição era necessária para cumprir o plano divino. E isso nos leva a perguntar: quando é que nossas escolhas, boas ou ruins, começam a nos definir? A noite do Getsêmani foi o clímax da traição de Judas. O jardim, que deveria ser um local de oração e preparação espiritual para Jesus, transformou-se no cenário da entrega de Cristo às autoridades. Judas, que já tinha se distanciado do grupo, agora estava pronto para cumprir seu papel. Ele chegou ao jardim com os soldados e o sinal combinado foi dado: um beijo. O beijo, um gesto de amor e amizade, foi transformado em um símbolo de traição, deixando Jesus ainda mais vulnerável diante dos seus capturadores. O ato de Judas, ao beijar Jesus, foi, sem dúvida, uma das cenas mais simbólicas da história. O que parecia ser um simples gesto de carinho se tornou um símbolo de engano e deslealdade. A ironia desse momento é devastadora, pois o beijo deveria ser um sinal de afeto, mas Judas usou esse gesto para identificar Jesus, entregando-o aos inimigos. Como isso pode ser possível? Como alguém tão próximo pode usar algo tão simples, mas carregado de significado, para atrair de forma tão profunda? Para muitos, esse momento é o ponto de ruptura em que Judas realmente se distancia de qualquer redenção. Ele não apenas traiu Jesus com suas ações, mas também usou um ato de amor para selar seu destino. O beijo de Judas não foi apenas uma ação física, mas um reflexo de um coração corrompido pela ganância e pela ambição. O que podemos aprender aqui é que muitas vezes as escolhas que fazemos revelam nossa verdadeira natureza. E o que parecia ser uma atitude inocente
se torna um reflexo de nossas intenções mais profundas. Enquanto Judas entregava Jesus com o beijo, algo muito maior estava em jogo. A missão divina estava se cumprindo, e cada ato estava sendo orquestrado para um propósito que transcende qualquer traição. Isso nos leva a refletir sobre nossas próprias escolhas. Quantas vezes permitimos que gestos simples e palavras aparentemente inofensivas escondam intenções que podem levar a grandes consequências? E como isso molda nossas vidas, assim como a traição de Judas moldou a história. Após a traição, o peso sobre Judas foi insuportável. Quando ele viu que Jesus havia sido condenado à morte, a culpa e o arrependimento tomaram conta de seu coração. Judas tentou, de forma desesperada, devolver as 30 moedas de prata aos sacerdotes, mas eles rejeitaram a oferta. Ele percebeu que, ao entregar Jesus, não apenas traiu um amigo, mas também a própria sua alma. O remorso, que deveria ter sido um sinal de arrependimento genuíno, agora se transformava em um fardo cada vez mais pesado. O arrependimento de Judas foi amargo e inútil. Ele buscou alívio, mas não encontrou perdão. A dor da perda, tanto espiritual quanto pessoal, o levou a um destino trágico. Em um momento de desespero, Judas tomou uma decisão final, marcada pelo suicídio. O fim de Judas é um dos mais tristes e angustiantes da história bíblica, um reflexo de como a culpa não resolvida e o afastamento de Deus podem destruir um ser humano. Mas o que de fato aconteceu em seu coração naquele momento? Teria ele se arrependido de sua traição de forma verdadeira, ou a dor de seus atos foi simplesmente maior do que qualquer remorso genuíno? O triste fim de Judas nos leva a uma reflexão profunda sobre o poder da escolha e as consequências de nossos atos. Ele foi tomado pela culpa, mas a verdadeira redenção nunca chegou, porque ele não buscou a verdadeira mudança. Muitas vezes, a sensação de culpa nos consome, mas o verdadeiro arrependimento leva à transformação, algo que Judas não conseguiu alcançar. O que aprendemos aqui é que nossas escolhas, por mais dolorosas que sejam, precisam ser enfrentadas com um coração aberto ao perdão e à transformação verdadeira. A história de Judas não termina com sua morte, mas nos deixa uma lição eterna. A traição que ele cometeu não pode ser apagada, mas sua vida serve como um alerta sobre os perigos do egoísmo, da ganância e da falta de arrependimento genuíno. O que seria de sua história se ele tivesse buscado perdão, em vez de se afundar na desesperança? As consequências de nossas escolhas estão, muitas vezes, além daquilo que imaginamos. A história de Judas é, sem dúvida, uma das mais trágicas da Bíblia. Ele estava tão perto de Jesus e, mesmo assim, fez uma escolha que o levou a um fim irreversível. A traição não aconteceu da noite para o dia. Foi um acúmulo de decisões, pequenas falhas e uma ambição que, no final, o consumiu. Podemos aprender tanto com a sua história, não apenas sobre os perigos da ganância, mas também sobre o poder do arrependimento verdadeiro e a importância de nossas escolhas. Agora, eu te pergunto, até onde você está disposto a ir pelas suas escolhas? O que suas decisões, mesmo as mais simples, podem revelar sobre você? Judas não teve a chance de voltar atrás, mas nós ainda temos a oportunidade de refletir e mudar o curso da nossa vida. Se você se sente inspirado, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre histórias que mudam vidas como essa.